Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor. Quem aí está cansado com o final do ano? Ninguém? Todo mundo tranquilo? Fim de ano costuma ser um período mais cheio, né? Mais atribulado. E vai chegar nessa época, muitos cristãos aproveitam para preparar as casas, e a grande maioria dos cristãos no mundo celebram o Natal. E como nós estamos aqui nas vésperas do Natal, né, na próxima semana, já é o dia 25, eu gostaria de aproveitar esse momento para a gente falar um pouco sobre o nascimento do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler o Evangelho de Mateus, primeiro capítulo de Mateus, a partir do verso 18. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos agora para o capítulo 2, a partir do verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles: onde o Cristo deveria nascer? Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Agora 2:16, verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém
e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Amém. Meus irmãos, aqui no Evangelho de Mateus, ele deixa claro, desde o início, ali onde a gente começou a ler, que o nascimento de Jesus não é um acaso, não foi um evento aleatório que aconteceu, mas foi o cumprimento de um plano direto de Deus, anunciado séculos e séculos antes. A leitura que nós fizemos aqui começa a falar, o anjo, quando fala com José, não preocupa não, que o que está sendo gerado lá no ventre de Maria vem de Deus, ela vai dar à luz um menino e vai pôr nele o nome de Jesus. Quem sabe o que significa Jesus aqui? Jesus vem do hebraico Yeshua, é o mesmo nome de Josué também, é a mesma coisa. E significa o Senhor salva, ou Deus é salvação, ou simplesmente Salvador. E por que foi colocado esse nome nele? O próprio anjo fala com José ali, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mostrando que o pecado do povo, o nosso pecado, nos leva a uma condenação, nos leva a uma situação de perigo, nos leva ao risco de morte eterna. Quem precisa de um Salvador? Precisa de um Salvador quem está em perigo. Os bombeiros vivem de salvar as pessoas, não é assim? A pessoa está em perigo, está afogando, está no meio do incêndio, está prestes a morrer. O bombeiro vai lá e salva a pessoa. Então, o Senhor nos mostra que todos estavam em perigo, porque os nossos pecados estavam nos levando para a morte. E precisava alguém para ir lá e nos resgatar, como que quem está num prédio pegando fogo, prestes a morrer queimado, ou como quem está se afogando. Precisava alguém para ir lá e nos resgatar e nos tirar do perigo, nos livrar do fogo que está no prédio ali. No nosso caso, nós precisávamos ser libertos, ser livrados do nosso pecado. E por isso, então, nasceu aquele menino com o nome de Salvador, de Jesus. Ele veio resolver o maior problema da humanidade, que é o pecado. Esse é o maior problema da humanidade, porque todos os outros problemas, eles ou podem ser resolvidos, ou se não tiverem solução, você vai conviver com aquele problema, ou eventualmente pode ser um problema de saúde que pode até levar à morte, mas esses problemas todos são pequenos, são até irrelevantes, quando você pensa no problema maior, que é a condenação eterna. A condenação eterna. Então, o pecado é o maior problema da humanidade. E o nascimento do Senhor Jesus, o nosso Salvador, aconteceu para resolver esse problema. Agora, o nascimento dele já era esperado por aquele povo, pelos judeus ali, que ouviam dos profetas a respeito desse Salvador que viria para libertar o povo. Alguns imaginavam que viria ali um Salvador, um rei, que viria para libertá-los do poder de Roma, porque Roma estava ali dominando a região da Palestina.
Então, eles acreditavam que Roma fosse o grande problema deles. E eles esperavam, talvez, um Salvador que fosse libertá-los de Roma. E, muitas vezes, nós aqui também esperamos que o Senhor Jesus venha nos libertar dos nossos problemas do dia a dia, das dificuldades que nós passamos, dos erros que nós cometemos, às vezes uma dificuldade na saúde, uma dificuldade financeira, uma dificuldade na família, um problema com um amigo. A gente fica esperando o Senhor Jesus nos libertar dessas coisas. Mas o que Ele falou com a gente é: no mundo tereis aflições. Ele veio para nos libertar dos nossos pecados. Se você não se aproxima do Senhor Jesus, desejoso de ser liberto dos seus pecados, você está buscando Ele talvez com a motivação errada. Você está buscando o Senhor Jesus como seu servo, para te servir, te ajudar e resolver um problema seu, e não como seu Salvador. Mas, como eu estava dizendo, esse povo ali estava esperando a vinda desse ungido, do Messias, do Cristo, do Salvador, porque os profetas haviam falado. E como eu mencionei, esse nascimento de Jesus ali não foi algo por acaso. De repente, ali na época do rei Herodes, na época do Império Romano, Deus falou assim: agora, nasce aí. Não, era algo que tinha sido milimetricamente planejado por Deus para que acontecesse exatamente naquele momento da história. As profecias a respeito do nascimento de Jesus são muito impactantes. Quando a gente olha lá em Isaías capítulo 9, no verso 6, ele começa a descrever as características de quem seria o Salvador. Ele fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Observe que coisa poderosa essa profecia, porque primeiro ele fala: um menino nasceu. Então está falando que o Salvador que viria, o Emanuel, o Deus conosco que viria, ele seria humano, seria um menino, seria uma criança. Não ia ser um anjo que ia vir, algo assim espiritual, sobrenatural, não. Então ele já começa a descrever: o que vocês estão esperando vai ser um ser humano, uma criança. Aí fala: um menino nasceu, um filho se nos deu. Mas já falou que nasceu um menino, mas está falando que foi algo dado, ou seja, foi um presente, foi algo que Deus nos deu especificamente, não foi só um nascimento de uma criança, foi um presente de Deus para nós. Depois fala: o governo estará sobre os seus ombros, dizendo que ele veio para governar as nossas vidas, para governar tudo o que nós somos. E fala: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Ou seja, os conselhos dele, os conselhos do Senhor Jesus, a palavra dele, aquilo que ele nos instrui, aquilo que ele nos faz, a gente sabe que ele é a própria palavra de Deus, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra dele é o conselho que nós temos que receber. Ele é o maravilhoso conselheiro, é a palavra que tem poder para transformar as nossas vidas. Além disso, ele é o Deus forte, ou seja, é o Deus que tem força suficiente para te libertar do pecado. Imagina o bombeiro que vai te salvar ali, que vai te livrar da situação de perigo.
Se ele for um sujeito fraquinho, raquítico, ele não consegue nem subir naquele prédio pegando fogo para tirar de lá. Ele é preparado, ele é treinado, ele é forte. Então, é um Deus forte, com poder suficiente para fazer todo o necessário para que você seja salvo. Além disso, Ele é o Pai da eternidade. Vamos lembrar que aqui nós estamos falando para um povo de uma época em que havia ali um panteão de deuses. Vários e vários e vários deuses sendo adorados. E os judeus tinham o Deus deles, que eles diziam, esse é o único Deus, esse é o único Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas os outros povos ali falavam, não, esse é só o Deus dos judeus, eu tenho o meu Deus, o meu povo tem um Deus, o seu povo tem outro Deus. E assim eles entendiam. Então, aqui deixa claro que esse menino que ia nascer era o Pai da eternidade. Era o Deus que fez todas as coisas desde a eternidade passada. E, por fim, Ele é o príncipe da paz. Lá em Romanos, Paulo fala um negócio interessante, que ele fala assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Se você está em paz com Deus, você está em paz com tudo. Você vai ter aflição? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Mas você estará em paz com Deus, sabendo que o seu Pai Todo-Poderoso é capaz de te fazer passar por aquilo. Quando você está lá no prédio pegando fogo, o prédio prestes a desabar, chega um bombeiro, você olha aquilo, imagina o alívio que deve dar. Chegou minha salvação, não é? Agora imagina se você é inimigo desse bombeiro. Quando você dá de cara com o bombeiro, você fala, nossa, é meu inimigo que está aqui, vai me deixar queimando. Então, o Senhor Jesus, essa criança que nasceu, ela restaura o nosso relacionamento com Deus, porque os pecadores são inimigos de Deus. E nesse momento, essa criança, quando nasceu, fez as pazes. Quando nasceu, não, ela nasceu para fazer as pazes entre nós, para nos reconciliar com Deus. Nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados. Jesus nasceu como essa criança, o Salvador nasceu como essa criança que tinha o governo eterno, que veio reinar sobre as nossas vidas. Mas além de profetizar sobre como seria essa criança, essas características que a gente viu aqui, também Deus já tinha falado por meio dos profetas a respeito da época exata em que ele nasceria. Como eu falei, não foi um momento aleatório da história. E aqui nós temos uma das profecias mais impressionantes da Bíblia. Lá no livro de Daniel, no capítulo 9, a partir do verso 24, está escrito o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha só, gente, Daniel profetizou isso. Essa profecia, primeiro, ele fala que teriam ali algumas semanas determinadas, lembrando só que semanas é a contagem de 7, nesse caso ele está falando semanas de anos,
Então, são 7 anos, uma semana aqui são 7 anos. Ele fala sobre 70 semanas, 490 anos. E ele afirma que a partir da ordem para restaurar Jerusalém, haveria um período de 69 semanas, que ele fala 7 semanas, mais 62 semanas, e até a manifestação do Messias. Quando a gente olha os registros históricos, isso é coisa registrada na história, e na arqueologia também, muito bem documentada, do decreto do rei Artaxerxes determinando a restauração de Jerusalém, aconteceu, e a partir dali foram 49 anos para terminar a obra. E o que ele fala? 7 semanas e 62 semanas. E ele fala especificamente que são 7 semanas, aqui, ó, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, desde a ordem para retificar, para restaurar Jerusalém, 7 semanas, até o ungido ao príncipe, 62 semanas. E quando a gente olha o calendário, você vai ver que passaram-se exatamente os 483 anos até o nascimento de Jesus. Então, você imagina que na época do nascimento de Jesus, todo o povo ali que conhecia a palavra, estava na expectativa, contando lá as semanas de Daniel, eles já sabiam, oh, vai ser mais ou menos por esses tempos, está chegando a hora aí do menino nascer. E a gente pode ver essa confirmação também nesse fato curioso sobre os magos que vieram, né? A gente popularmente chama dos 3 reis magos, mas a palavra não fala que eles eram reis, falam que eles eram magos que vieram do Oriente. A Bíblia, que quando menciona o Oriente, está falando da região da Babilônia, né? Eles vieram dessa região e ali, de fato, haviam muitos magos, que eram pessoas chamadas comumente de magos, todas as pessoas que eram ligadas às questões sobrenaturais, a questões de tratar de divindades, de fenômenos sobrenaturais e tal, eram os magos daquela época. E esses magos, como é que esses magos lá da Babilônia foram atrás de saber de um rei de judeu num outro lugar? O que esses caras tinham a ver com isso? Mas nós temos que lembrar que esse mesmo Daniel, profeta Daniel, que escreveu essa profecia, falando dessas datas das semanas ali, ele escreveu essa profecia onde que ele estava? Na Babilônia. Então, certamente, havia um remanescente de pessoas na Babilônia que tinham ali cópias desse livro de Daniel, que estudavam aquilo e que ficaram ali aguardando também, assim como os judeus, aguardando o momento em que nasceria o Salvador. Por isso eles vêm até Jesus. Então, a profecia dizia como seria o que haveria de nascer, quando ele nasceria. Como Paulo fala lá em Gálatas também, né? Em Gálatas, fala assim, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Foi exatamente no tempo correto, adequado, que já estava previsto para acontecer. Além de as profecias falarem das características desse menino que ia nascer, falarem do momento que ele ia nascer, também falaram do local onde ele ia nascer. Lá em Miqueias 5:2 diz, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias
da eternidade. Então, estava falando que ia vir de Belém, ia sair de Belém um rei, um governante, que a origem dele era desde a eternidade. É um rei eterno que ia nascer. E você imagina bem que José e Maria moravam em Nazaré. Eles não moravam em Belém. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus levanta um imperador e esse imperador manda o povo fazer o recenseamento e cada um tinha que ir para a sua cidade de origem. Então José teve que ir lá para Belém para recensear. Bom, várias outras profecias eu poderia citar aqui. Havia a profecia em Isaías falando que ele nasceria de uma virgem. Havia em Jeremias falando que ele seria descendente da tribo de Davi. Isaías também falava que ele seria luz para todos os povos, deixando claro que o ministério dele alcançaria não só os judeus, mas toda a terra e por aí vai. Então, o evento do nascimento de Jesus é um evento 100% programado e nada saiu do controle de Deus. Tudo que ele tinha dito por meio dos profetas, todas as profecias a respeito do nascimento do Senhor foram cumpridas. Ou seja, nós estamos vendo ali Deus escrevendo a história e a humanidade assistindo aquilo que está escrito se materializar. Tem um outro fato ali interessante que a gente leu, que fala sobre o rei Herodes ter mandado matar as crianças todas de 2 anos para baixo em Belém, né? Isso aí, gente, já quebra um pouco tem muitas coisas que a gente faz culturalmente assim, mas que não tem fundamento na palavra, né? Como eu disse, a questão dos reis magos, né? Na palavra não diz que eles eram reis, e nem diz que eram 3, diz que eles trouxeram incenso, ouro e mirra. Então, como foram 3 presentes, as pessoas presumem que eram 3, falam que vieram uns magos. Nós não sabemos. E esses magos estiveram lá com Herodes e falaram com Herodes: Herodes, onde é que ia nascer o rei dos judeus? Herodes já consulta lá os sacerdotes veem lá as profecias, falam: vai nascer em Belém. Então vocês vão lá e descobrem onde é que ele está e volta aqui para eu poder ir lá também adorar. Herodes não queria adorar Jesus, ele queria matar Jesus. Esse Herodes, para vocês terem uma ideia de quem era esse cara, a Bíblia tem alguns Herodes. Este especificamente era conhecido como Herodes o Grande. Tem depois Herodes Antipas, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Mas esse era Herodes o Grande. Esse camarada aqui, ele era um sujeito tão sanguinário, tão violento, que, para você ter uma ideia, quando ele assume o poder, ele manda matar toda uma família, toda uma dinastia dos Macabeus, que eram os governantes ali em Jerusalém, antes dos romanos nomearem Herodes como rei. Então, ele manda matar a dinastia dessa família, uma dinastia inteira ali. Ele mandou matar da família dele, ele tinha 10 esposas, a que ele mais amava, o que ele falava que mais amava era Mariane. Ele mandou matar Mariane, mandou matar a mãe da Mariane, mandou matar o irmão da Mariane, que ele mesmo havia nomeado para ser sumo sacerdote, mandou matar 2 filhos dele, o César Augusto, que era imperador de Roma, até tem uma frase dele que ficou famosa, que era o seguinte: é melhor você ser um porco do que ser filho de Herodes. Você vê como é que era esse cara. Ele mandou matar 40 e poucos dos 70 membros do
do Sinédrio, ou seja, o cara, ele matava todo mundo. E quando ele estava no leito de morte dele, ele ainda chamou e deu uma ordem falando o seguinte: no dia que eu morrer, vocês matem aí uma dúzia de gente importante lá em Jerusalém, para que haja choro no meu funeral. Porque ninguém ia chorar no ordem. Então ele já manda matar mais um tanto, que aí o povo, pelo menos, vai estar chorando por algum motivo. Esse era Herodes. Então, esse cara que matava todo mundo que pudesse ameaçar ele, inclusive os filhos dele, porque o filho dele é o sucessor dele, ele só de pensar que alguém ia assumir o trono dele, mesmo ele já estando morto, ele mandava matar. Então, imagino que chega esses reis para ele e falam: nasceu o rei dos judeus, manda matar. Como não identificaram quem era o rei dos judeus, ele mandou matar, então, todas as crianças de 2 anos para baixo. Isso é outra coisa também que a gente, na tradição, faz de um jeito e não é verdade. Você costuma ver quem monta presépio, no presépio tem a figura de um menininho, numa estrebaria ali, alguns animais, não é assim? José, Maria, às vezes bota a figura de um anjo, e bota ali também os tais 3 reis magos, e o menininho pequenininho. Esses reis foram visitar Jesus quando ele tinha por volta de 2 anos de idade. 2 anos de idade. Então, o fato não aconteceu dessa forma também que a gente, às vezes, ilustra, né? Bom, mas eu queria falar para vocês uma coisa além. Está muito claro para todos nós que o nascimento de Jesus é o cumprimento de uma série de profecias. Está muito claro para nós quem é esse menino que nasceu, né, que é o governante das nossas vidas, que é o Deus forte, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o pai da eternidade. Ele devia nascer naquela época, devia nascer naquele lugar, mas o nascimento de Jesus não é só o cumprimento de várias profecias. O nascimento de Jesus é o início da maior história de amor e de generosidade que a humanidade já ouviu. O nascimento de Jesus marca o início de uma história que já havia sido escrita ou programada desde a eternidade. História essa em que Deus decide perdoar todas as pessoas que receberam o Filho dele e que creram nele. E não é só isso. Deus, nessa história, entrega o Filho dele para ser morto, para pagar pelos nossos pecados. E como eu falei, todo pecador é inimigo de Deus. Mas Deus entregou o Filho dele para pagar nossas dívidas, aquilo que nós éramos devedor a Deus. E você sabe por que Deus fez isso? Deus fez isso por um único motivo. Deus fez isso porque Ele te ama. Deus fez isso porque Ele quer passar a eternidade com você. É isso que Ele quer. Lá em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça a vida eterna. Por que Deus entregou para a morte o Filho dele em favor de você que era um pecador? Porque Ele te amou de tal maneira, um amor indescritível, um amor que nenhum de nós é capaz de amar. Quem aqui é pai ou mãe? Tá. Quem aqui entregaria o seu filho para morrer por um amigo seu? Quem entregaria?
Por um amigo. Não. Você imagina por um inimigo. Você colocar o seu filho, pegar o seu filho, aquele que está com você desde a eternidade, e falar: toma aí, meu inimigo, estou te dando ele, vai te salvar, vai sofrer por sua causa. Deus quer passar a eternidade conosco. A gente nota aqui que o nascimento do Senhor Jesus é um evento de fato glorioso, é extraordinário, é maravilhoso, mas ele nem de perto é o ápice do cristianismo. Os cristãos do mundo todo vão comemorar o Natal como sendo a data do nascimento de Jesus, que é um evento extraordinário. Em que pese a gente também saber que não há chance do nascimento de Jesus ter ocorrido de fato no mês de dezembro, né? Por tudo que, todas as pistas, todas as dicas que a gente tem lendo a palavra, muito provavelmente ele deve ter acontecido abril, maio, alguma coisa assim, mas não foi em dezembro. Mas não importa isso, eu estou dizendo que a gente comemora o nascimento de Jesus, que é sim um efeito extraordinário, é o início dessa história de amor, mas o centro do cristianismo não é o presépio com uma criança. O centro do cristianismo é a cruz vazia. É o Cristo ressuscitado. Se o Senhor Jesus tivesse nascido conforme todas as profecias, tivesse se cumprido todas as profecias a respeito do nascimento dele, e fosse isso o motivo da nossa alegria, a gente não teria alegria nenhuma. Por quê? Porque nós estaríamos ainda escravos, presos, condenados pelos nossos pecados, e nós estaríamos ainda separados de Deus, porque o nascimento de Jesus não nos salvou de absolutamente nada, não nos perdoou de absolutamente nada, e não nos reaproximou de Deus. Mas o propósito no nascimento dele, o propósito final era a cruz. Esse era o propósito final. Na cruz, ele levou os nossos pecados. E mais do que a cruz e a morte, a ressurreição. Ele venceu a morte. Romanos 4:25 diz que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação, para nos tornar justos. O justo é aquele que não é condenado, o injusto é condenado. Então nós somos justificados, não na morte, mas na ressurreição do Senhor. Então, celebrar o nascimento de Jesus, comemorar o nascimento de Jesus, sem olhar para a ressurreição dele, é comemorar só o fim, o início de uma história. Ninguém comemora o início da história. Imagina o jogo em que seu time vai ganhar. Seu time vai ganhar. Você comemora o início do jogo? Não, você comemora o fim do jogo, né? O momento da alegria é o final. Ele morreu para nos dar a vida eterna. Cristianismo não se sustenta em uma manjedoura cheia ou vazia. Ele se sustenta em um túmulo vazio. No cara que morreu e ressuscitou. Jesus nasceu, não foi para viver, Jesus nasceu para morrer. E ele morreu para nos dar vida eterna. E ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele vive e ele reina eternamente. E esse é o real motivo da nossa comemoração.
Mas será que Ele reina na sua vida? Ele reina na sua vida? Você recebeu o Senhor Jesus como Senhor, Salvador da sua vida? Você foi salvo da morte eterna? A palavra fala que a salvação que Ele nos dá, ela é uma salvação que não depende de nós, dos nossos atos, da nossa bondade, da nossa fidelidade. Ela depende da nossa fé, de nós crermos, confessarmos com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou. Então, se nós crermos em nosso coração que o Senhor Jesus nasceu cumprindo todas as profecias, isso tem algum proveito para a nossa salvação? Não. Mas se nós crermos que Ele morreu e ressuscitou, isso sim tem proveito na nossa salvação. Conhecer essa história do nascimento de Jesus e comemorar o seu nascimento do dia do Natal, não te garante absolutamente nada, não te traz nenhum proveito, a não ser o proveito de você estar numa festa gostosa com a família. Isso é bom, não é? Mas é como qualquer outra festa. Eu não estou falando aqui que você não deve comemorar Natal, que você não deve reunir a família, não estou falando nada disso, não. O que eu estou querendo dizer é que se Jesus não reina efetivamente na sua vida, se o Espírito dele não habita em você, você não tem motivos nenhum para comemorar o nascimento dele. É igual comemorar o nascimento de Gandhi, ou comemorar o nascimento de sei lá quem, de qualquer pessoa importante na história. Tudo bem, mas o que isso muda na sua vida? Muda nada. Muda nada. O que vai mudar na sua vida, de fato, é se você creu na ressurreição dele, se você confessou ele como Senhor e Salvador, o seu Natal aí sim possui algum sentido. Você está comemorando o nascimento daquele que é o seu Salvador, que morreu e que ressuscitou. Se isso não é uma verdade, se ele não governa a sua vida, se você não está cheio do Espírito dele, você está fazendo uma festa como outra qualquer ali. Pode ser até gostoso, reunir família, reunir amigos e tal, mas isso não representa absolutamente nada. Só celebra verdadeiramente o Natal de Jesus, quem antes já celebrou a morte e ressurreição de Jesus. Eu quero agora convidar os irmãos para fazer uma reflexão. Eu vou pedir para todo mundo abaixar a cabeça, fecha seus olhos, entra na presença de Deus e agora só você e Deus. Esquece o irmão que está ao seu lado, esquece o que você vai fazer quando sair daqui. Entra na presença de Deus e fala com Ele. Abre seu coração para Ele. Talvez você está aqui hoje se sentindo até distante de Deus. Talvez você está refletindo, será que eu tenho o mesmo motivo para comemorar esse Natal que vai chegar aí? Talvez até você já tenha confessado o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, mas você fez isso talvez para cumprimento de uma tradição religiosa, um ritual. Chega uma hora que eu estou frequentando a igreja há tanto tempo, eu vou confessar o Senhor Jesus como meu Senhor, meu Salvador, mas você ainda não está deixando que Ele governe na sua vida. Você tem buscado o Senhor para resolver os seus problemas, antes de ter buscado o Senhor para te libertar dos seus pecados e te dar a salvação. Antes de entender que Ele é o Pai da eternidade, o Deus forte que te liberta do pecado. Então, talvez você não tenha ainda encontrado esse verdadeiro motivo de buscar o Senhor.
mas hoje a palavra de Deus falou com você, e você está querendo esse verdadeiro motivo para comemorar o nascimento dele. Talvez você quer se reconciliar com ele, ou mesmo já tendo reconciliado, hoje Deus te deu uma compreensão um pouco mais profunda e verdadeira, e isso tocou seu coração. Se isso está acontecendo com você agora, aí no seu coração, fale isso com Deus. Fala: Pai, eu entendi. Eu quero comemorar aqui hoje a sua morte e a sua ressurreição, porque elas me libertam do pecado. E aí eu vou ter um motivo verdadeiro para poder comemorar o seu nascimento. Fala no seu coração com Deus. Deus sonda os nossos corações, Ele vai sondar o seu coração e vai ouvir o que você está dizendo a Ele. Quero que você permaneça, meu irmão, aí de olhos fechados na presença do Senhor. E se isso que eu falei agora aconteceu com você, eu peço que só você, diante de Deus, levante uma mão para o Senhor. Não olha para quem está do seu lado, não preocupe com ele. Glórias ao Senhor, meu Deus. Glórias ao Senhor, meu Pai. Eu te agradeço, meu Deus. Aleluia, Senhor. Pai eterno, eu quero orar por essas pessoas, Pai. Por esses que hoje verdadeiramente entregaram o coração ao Senhor. Por esses que creram, Pai. Por esses que estão se reconciliando ao Senhor. Por esses que decidiram ter um motivo real para comemorar o seu Natal. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que a sua unção venha sobre a vida desses irmãos, que eles possam receber a abundância do seu Espírito Santo, Pai, que eles possam ter uma intimidade nova com o Senhor e sejam cheios da sua presença, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que dê um fim de ano maravilhoso, que vocês possam se alegrar na presença dEle nessas festas de fim de ano, e que vocês tenham um 2026 muito abençoado, em nome de Jesus.